Fala galera, sejam bem-vindos para mais um episódio do Contramão. Hoje a gente vai falar sobre uma arte marcial pela primeira vez aqui. A gente vai falar sobre Kung Fu e para ajudar a gente tem aqui um convidado mais do que especial, mestre e professor Augusto Neto. E aí, Augusto, como você tá? Muito bem, feliz pelo convite, gratidão a vocês por me receberem, muito feliz por estar aqui. Ah, que bom, que bom. Queria já te fazer uma pergunta já para começar isso aqui, quebrar um pouco o gelo. Eu vi que quando você entrou aqui na sala, você fez uma espécie de cumprimento, saudação, reverência. Você pode falar um pouco o que foi aquilo e tal? Pode ver só que a gente não sabe nem falar o que você a fez, gente né? não Cada um tem chama nem de uma ideia. coisa. Leigos, muito leigos. Muito legal a pergunta, é uma reverência, então sempre que a gente adentra um espaço, nós pedimos permissão para fazer uso daquele espaço. Então é uma reverência, né? Vocês puderam perceber que eu uni os pés e a mão ao lado do corpo e fiz uma pequena flexão de tronco à frente. É um sinal de que eu estou vindo em paz. Eu mostro para o ambiente e para as pessoas que ali estão me recebendo que eu estou vindo em paz. Então é um sinal que reflete a paz. Na China antiga, quando os guerreiros se encontravam ou quando uma província ia atacar outra província, né, para exigir o território, era comum que eles mandassem um emissário, e esse emissário, mostrando que estava vindo em paz, ele unia os pés de forma que não fosse golpear com os pés, a mão, né, ao lado do corpo, de forma que ele não fosse golpear com as mãos, e a sua pequena flexão à frente, né, de tronco, ele oferecia a sua cabeça para que ela fosse golpeada. Uma certa vulnerabilidade. Exatamente. Ele mostrava que estava vindo em paz, que ele não queria atrito, não queria conflito. Então ele oferecia a cabeça para ser golpeada. Era um gesto de reverência e de respeito ao espaço. Então nós do Contramão também não conseguimos A gente vem no em momento paz. fazer esse gesto, mas a gente garante que a gente também está Vem em vindo paz completamente em paz aqui. Tenho certeza. Mas enfim, para a gente começar aqui também um pouco, você pode falar um pouco sobre o Kung Fu, como você entrou meio nisso e tal, essa arte marcial. Também tem muito essa questão de, né, se é uma arte marcial ou não, porque acho que Kung Fu também tem muito a ver com o espírito. Enfim, acho que você pode falar um pouco melhor disso do que eu. Falar um pouco da história também, que você falou na China, o Kung Fu nasceu na China. Porque na Ásia, assim, a gente não sabe muito onde que O nasceu. Kung Fu é a arte milenar da habilidade. Então, em mandarim se fala Kung Fu. Em cantonês se fala Gong Fu. Né? Então você puxa um pouquinho para o G quando é cantonês e você foca mais, e você entona mais quando fala em mandarim Kung Fu. Kung Fu nada mais do que habilidade. Então, quando a gente diz Kung Fu Wushu, é habilidade em artes marciais. O Wushu significa arte marcial e Kung Fu, habilidade. Então, quando você adquire extrema, como eu posso dizer, habilidade naquilo que você faz, você tem Kung Fu. Então, Kung Fu está presente em tudo. Então, o Kung Fu, então, o Kung Fu, a gente pode dizer que é mais como uma espécie de filosofia de vida, assim, não é tanto só a arte marcial, né? Lucas, você precisa melhorar seu chinês aí, né, cara? Cadê seu mandarim aí? Kung Fu. Como é que é? O Kung Fu é a arte mais antiga que se tem dentro da nossa história das artes marciais. O primeiro sistema de luta que existiu na China foi o Shuai Jiao, ou Kuai Jiao, que significa derrubar rápido. Tem cerca de 4.000 anos. Então, o Kung Fu, como arte milenar da habilidade, ele data aproximadamente 4.000 anos de existência. Nossa. Entendeu? Então, assim, é uma arte focada, sim, em cessar o conflito, porque muitas vezes a pessoa... Tudo vai de interpretação, porque cada região, cada local interpreta uma frase ou uma palavra de uma maneira. Então, o Wushu, como arte da guerra, também pode ser a arte de cessar a guerra. Entendeu? De cessar o conflito. Então, você tem Kung Fu, Wushu, você tem habilidades em cessar o conflito. Então, sim, existem sistemas de combate, existe sistema de defesa pessoal e trabalha corpo, mente e alma, que é a filosofia carro-chefe do Kung Fu. Que deve abranger várias outras regiões
tanto do seu corpo quanto do seu mental, né? Então, eu imagino que você treinando o esporte em si, a atividade física em si já te traz aquela felicidade. Imagino que toda essa questão espiritual que você falou do Kung Fu deve já gerar algo extraordinário. Você citou duas palavras muito poderosas, que é mente e espírito. Mente sã, espírito tranquilo, em paz. Mente sã, corpo são. Então, se nós soubermos trabalhar a cabeça do adolescente, da criança, mesmo do adulto, né, porque o Kung Fu é uma ferramenta importantíssima na formação de caráter. Então, se nós trabalharmos bem a cabeça do nosso aluno, trabalhar a parte cognitiva e emocional, a gente vai encontrar o equilíbrio. Uma vez que a gente encontra o equilíbrio, existe harmonia de trabalho. Isso se reflete em paz. Tudo que você faz com paz, você faz de uma forma natural. Sim. Ou seja, você considera o Kung Fu uma coisa muito importante assim para as pessoas da nossa idade. Talvez uma coisa até a se pensar, a ser mais falada para os jovens, né? Algo importante dos jovens a se fazer. O Kung Fu não segue uma tendência, né? O Kung Fu, ele não é aquele esporte que ele começou através de uma tendência, ou não vou falar moda porque a palavra é muito pejorativa quando se trata de artes marciais, mas é uma tendência. Hoje se treina determinado estilo de arte marcial. Daqui passa 1 ano, 2 anos, começa a treinar outro estilo de arte marcial. O Kung Fu sempre se manteve como essa ferramenta importante, né, para o jovem, para a criança, para o adulto. Então o Kung Fu ele é atemporal. O Kung Fu, ele vem, nós trabalhamos o Kung Fu desde a sua raiz, desde a sua existência. O Kung Fu chegou no Brasil meados da década de 60 e desde então, né, nós estamos aí cultivando essa arte, praticando essa arte, que é muito relevante e importante para a sociedade. Claro. E você falou um pouco disso, de que é importante para os jovens, para as crianças, para os adultos, que é atemporal e tal. Algum de vocês já tentou Kung Fu? Já tentou alguma vez praticar essa arte marcial, essa filosofia? Olha, o que eu fiz mais tempo, preciso dizer que eu fiz um tempinho de karatê, um pouco, do Wado Ryu, não sei se você conhece, Wado a linhagem Ryu, do conheço. karatê, sim. De Kung Fu, eu fiz pouquíssimas aulas, mas fiz sim, se eu falar, 1 mês foi demais, assim, porque eu tenho um amigo muito próximo meu também, mas que ele pratica mais seriamente, assim, há mais anos, assim, e conversando com ele, assim, falei, por quê, né? Por que não tentar? Fui lá, tentei, fiz minhas aulinhas, gostei até, mas não deu no final, não encaixou na minha agenda e eu abandonei. E já que a gente está falando dessa temporalidade, quando que você começou com o Kung Fu? Ou Kung Fu, né? Kung Fu, isso. Eu comecei em 15 de setembro de 1989. Caramba! Específico. E eu comecei na antiga associação Kuai-Shen, que hoje se denomina União Taishan de Kung Fu, que tem como diretor-geral o senhor Aparecido Lopes de Jesus, o nosso grão-mestre. É uma pessoa que representa para nós uma figura de pai. E o Kung Fu tem muito isso. Então nós temos família dentro. É pai, é filho, neto, bisneto. Então a gente considera a linhagem como se fosse família mesmo. Então ele exerce para nós a figura de pai. E é assim, não há resposta, não há pergunta sem respostas. E muitas vezes o nosso grão-mestre, quando você pergunta algo a ele, ele volta para você. Você sabe a resposta. Procura dentro de você e te faz pensar, entendeu? Então é uma pessoa muito importante para a gente. Eu preciso falar um pouco dele. Ele começou o treinamento, ele foi discípulo direto do mestre Shen Huatong. Ele começou em 1975, janeiro de 1975. E em 1979, 12 de junho, ele fundou a Associação Kuai-Shen de Kung Fu, que hoje é a União Taishan de Kung Fu. Nós temos aproximadamente, ou melhor, entre 40 e 45 núcleos de treinamento espalhados por toda São Paulo, interior, fora do estado nós temos unidades também. Então, assim, é um trabalho sólido, um trabalho sério e uma coisa que a gente preza e respeita muito. Uhum. Uma coisa que eu ouvi na sua fala e que eu achei que é uma palavra interessante, que pelo menos eu tenho muita dúvida, é que você falou de mestre. Mestre é um título de várias artes marciais, mas no Kung Fu, o que quer dizer você ser um mestre? A partir de uma certa faixa? Eu nem sei se Kung Fu é baseado em faixa. Enfim, se você puder explicar um pouquinho sobre isso. Muito Ótima curioso. pergunta. Existe uma diferença entre Shivu e Lao Shir. Vamos lá. Shirvu e Lao Shir. A denominação dentro do estilo
o professor formado, ele é Lao Shir. Eu fui intitulado mestre em 2017, então eu conquistei esse título de mestre, então eu deixei de ser Lao Shir para ser Shir Wu. Só que na China existe uma relação muito própria de falar de Lao Shir ou Shir Wu. Lao Shir é o professor comum. Desculpem, não existe professor comum. Todo professor é um mestre. Mas, infelizmente, em algumas áreas, é a lição 1, lição 2, lição 3, subsequente. Se você faltou na lição 1, na próxima aula, lição 2, o Lao Shir está ali para dar aula para você. Se o tempo acabou, ele não tem como continuar com você. Shir Wu é um professor que ensina na condição de pai. Por isso chama Shir Wu. Enquanto o aluno não aprende, o pai, o Shir Wu, não o abandona. Então, existe uma cena muito bonita no finalzinho do filme do Kung Fu Kid. Né, essa franquia fora do país chama Kung Fu Kid. Aqui no Brasil chama de Karate Kid, mas é Kung Fu Kid. E o finalzinho do filme, um aluno, ele vai lá, faz a reverência, Shir Wu. Aí todos os alunos, de forma gradual e decrescente, saem e faz o cumprimento. Esse cumprimento é muito importante, vocês precisam saber a respeito dele. E aí todo mundo fala, Shir Wu. Aí todo mundo cumprimenta. Entendeu? Porque o consideram ali um pai, um mestre de verdade. Então, voltando à fala, todo professor é importante. Então, só a denominação de Lao Shir e Shir Wu que tem uma certa diferença. Existem alguns estilos de Kung Fu que têm um outro tipo de tratamento ou tratativa, chama o mestre, né, de um outro nome. Entendeu? Mas, para nós, Shir Wu. Então, calma, só para ver se eu entendi. Um mestre... Um professor Lao Shir também é mestre ou é só o Shir Wu que é mestre? Dentro da intitulação no Kung Fu, dentro da intitulação existe diferença entre professor e mestre, Lao Shir e Shir Wu. Tá, entendi. Entendeu? Beleza. Dentro da denominação, dentro da hierarquia do Kung Fu. Todos os professores na China são considerados Shir Wu, porque eles ensinam até que o aluno aprenda. Aqui no Ocidente é diferente. Né? Na América é diferente. Então, existem as lições e uma apostila. Nós estávamos falando antes de começar o programa sobre ensino e educação, o conteúdo apostilado. Não tem como pausar, entendeu? Não tem como separar uma turma toda por 2 ou 3 ou 4 alunos. Por mais que eles precisem de você, o professor não tem esse tempo, entendeu? Então, dentro do Kung Fu, dentro da arte marcial chinesa, existe essa denominação. Entendi. Sim. E você falou do gesto também, você já explicou do gesto do primeiro que você fez lá. Agora, o que significa esse aqui, que você falou que também é super importante? Existem várias denominações, existem várias, como eu posso dizer, interpretações. Existe a mão fechada, que significa conflito, que significa guerra, e a mão aberta, né, que significa paz e harmonia. Existe, então, algumas pessoas defendem de que onde existe o conflito, se existe a paz, existe o equilíbrio, que denomina-se o símbolo do Yin Yang. Mas eu estive na China e eu aprendi com o mestre, infelizmente não está mais conosco, e ele me passou uma ideia diferente desse cumprimento. Ele me passou a ideia de um cumprimento de irmandade. Ele diz que os 5 continentes, sob os 4 mares, somos todos irmãos. Então, quando ele fala em mares, são os mares da China. Né? A gente não pode confundir com o Oceano Atlântico, Pacífico, não. Então, ele diz que os 5 continentes, sob os 4 mares, onde somos todos irmãos. Eu gosto muito dessa conotação, porque deixa o ambiente, como eu posso dizer, mais harmonizado. Uma união, né? Mostra uma união. Exatamente. E eu gosto muito desse cumprimento. Sim. E é o que a gente mais precisa, né? Essa tal união. Acho que é essencial para a sociedade que a gente vive hoje. Mas, enfim, eu já estou falando muito. Alguém aí tem uma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Vai lá. Cara, passou despercebido. Olha a sua vestimenta. Você pode explicar um pouco pra gente qual que é o nome, qual que é o significado, uma quais são as vestimenta, insígnias né, que você carrega. chama atenção, uma vestimenta que É uma coisa impõe imponente, vamos falar a respeito, verdade. sabe? Imagina você tá andando na rua assim, você não vai mexer com um cara que tá assim, vamos falar. Dificilmente vocês vão encontrar um atleta da arte marcial chinesa, um professor, andando de uniforme. Dificilmente. Porque Então é uma honra a gente estar vendo a isso. gente, a gente preza, é uma coisa que a gente guarda com muito cuidado, com muito carinho, e não para exposição, por exemplo. O legal de perguntar, porque nós temos dentro da arte marcial, dentro da família Taishan,
nós temos os alunos de faixa branca, faixa laranja. Então, branca, azul, amarela e laranja. O uniforme ele é todo preto, com 5 botões. A primeira graduação é de instrutor faixa verde. Aí se mantém a calça preta, a parte de cima do IFU, essa indumentária chama-se IFU, significa roupa chinesa em chinês. A parte de cima já não é mais preta, fica branca. Então, o IFU, a parte de cima, branco. Certo? Entendi. E aí ele tem apenas o símbolo da nossa união, Taishan no ombro direito. Então o uniforme fica branco a parte de cima e de 5 botões vai para 6 botões. Na faixa marrom, mantém a indumentária, só que de 6 botões vão para 8 botões. O que isso retrata? O nó dos botões, você abotoar, significa a quantidade de responsabilidade que você tem dentro do estilo. Então, quanto mais botões você abotoar, mais responsabilidade você tem. Então, nós temos um aluno que começou na faixa branca, foi até a laranja. Então, a gente percebe que o aluno, enquanto ele veste todo preto, é em alusão de um olhar ou de uma concepção, de uma interpretação um pouco limitado do que é a vida, do que são as pessoas, do que é a sociedade. Quando ele entra no grau de instrutor verde e marrom, que muda a cor do IFU, a parte de cima fica branca, é como se ele tivesse uma visão mais privilegiada. Ele consegue enxergar as coisas com mais clareza. E quando ele se forma faixa preta, o uniforme é todo branco. E de 8 botões vai para 10 botões. Então, o branco representa a água, a transparência. Representa a lucidez, representa a visão ampla de todas as coisas. Porque ele se formou em professor. E aí, para frente, nós temos a faixa preta primeiro grau, que o uniforme é todo branco, mas com os botões preto. Aí o segundo grau, que é todo vermelho, eu considero um dos uniformes mais bonitos do nosso estilo. Aí terceiro grau, que é todo azul com botões brancos, é lindo também. E aí no quarto grau, inclusive eu trouxe o IFU, eu tenho um aí de treino. A partir do quarto grau, ele é todo preto e são botões trançados, são 14 botões. Nossa! 14 botões. Então o aluno depois da faixa, depois do quarto grau, ele usa todo preto. Entendeu? Esse uniforme, em especial, pode fazer pergunta. Não, acho que todos íamos perguntar isso. Esse uniforme em especial é somente para os mestres. Fora o grão-mestre, nós somos em 5 mestres. Nós somos apelidados, inclusive, na época, de os 5 jovens mestres. E a pergunta que o Luca me fez, quando você é intitulado mestre? Primeiro, você precisa ganhar esse respeito do seu aluno. Você é mestre quando o aluno te considerar mestre. Caramba! Isso é uma relação muito própria de um aluno. Eu tenho um aluno muito antigo, não sei se vocês conhecem, vou citar o nome, Paulo Negro. E eu fiz uma matéria com ele para uma revista, eu não vou citar o nome porque eu não sei se eu posso, e ele me intitula ali, como mestre, entendeu? E ali foi a primeira vez que eu me senti de verdade mestre, porque ele me chamou de mestre. Tá? E então, a primeira coisa é o aluno te considerar mestre. E depois, claro, a intitulação, tempo de treino, o quanto você dedica o seu tempo à arte marcial, o que você faz, né, como que a arte marcial caminha em paralelo à sua vida, porque não tem como não andar com a arte marcial, não andar junto à arte marcial, entendeu? Então, voltando para o uniforme, esse é o símbolo do nosso estilo, são 2 leões de pedra, representando a dualidade, como o Yin e Yang. Yin Yang representa a dualidade e o nosso brasão, né, com os 2 leões de pedra, representa também a dualidade. As setas para cima representa trabalho. Aqui Taishan, que é uma montanha sagrada. E esses trigramas representam a montanha e o trovão. Aqui nós temos escrito Kung Fu Taishan. E nesse ombro o Yin Yang. Para nós, da família Taishan, isso aqui é utilizado no Feng Shui também, Taquá. Para nós, na família Taishan, representa a dualidade e família. Então, por exemplo, todos os trigramas fechados representam céu ou o pai. Todos eles abertos, a terra ou a mãe. E aí você vem na família com os filhos, o casal de filho, homem e mulher mais velhos, os filhos do meio e os caçulas. Então, para nós, sentido horário representa trabalho e família. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que a gente defende muito, família. É uma alta complexidade que tá tudo aí, né? Um símbolozinho mó bonitinho de ver. Pois é. Você olha, você nem imagina dos vários significados que tem. Antes de você...
Tem algum motivo da coloração vermelha? Cara, eu em Yang? juro que ia fazer essa mesma pergunta O agora. vermelho e o Porque a gente preto. normalmente vê ele preto Ele e branco e né? preto e Por que branco. o preto e vermelho? Inclusive na minha academia, no solo da minha academia, ele é preto e branco. Não tem, como que eu posso dizer? Existe azul e branco. O importante é que o símbolo esteja no sentido horário, sentido de trabalho. Né? Você percebe, algumas pessoas chamam de peixes, como se fossem dois peixinhos também. Parece. Tá bom? Então, a coloração vermelho e preto é porque o nosso estilo ele é muito latente na cor vermelha e na cor preta. Então, o uniforme do aluno representa isso. Então, depois de formado, todos os outros uniformes ele tem algo que remete ao início, porque um faixa preta primeiro grau, depois de formado, faixa preta primeiro grau. Todo professor tem dentro dele um aluno. Então, você não deixa de aprender nunca. Então, a gente sempre faz essa combinação de cores. Isso foi a cor que nós adotamos para o nosso estilo. E no símbolo nós temos o Kung Fu Taishan em vermelho, o símbolo dos trigramas que representam a montanha e o trovão em vermelho e todo o resto preto. Então, esse símbolo não foi criado por nós. Ele já veio da China dessa maneira, a gente mantém a estrutura e a cor deste jeito. Nossa linda produção, que eu já agradeci várias vezes, nos lembrou aqui que você tirou umas fotos e vídeos que você tinha lá mandado pra gente. E queria saber um pouco sobre o que é. Acho que eles vão colocar aqui na TV já um pouco aquelas fotos e vídeos. Que experiência foi essa? Foi lá na China, né? Alguma coisa assim? Nós participamos de um mundial na China, em Wuhan. Foi uma experiência, assim, magnífica, porque tudo aconteceu nesse ano. Eu soube que ia ser pai nesse ano, em 2010. Parabéns. Já faz tempo. Já faz 13 anos. Então, eu soube que ia ser pai. Essa imagem que vocês podem observar é no alto da montanha de Yutan. É uma montanha que é considerada o berço da arte marcial. Um dos estilos mais bonitos de Tai Chi Chuan é de Yutan. E eu fiz questão, né, porque o filme do Kung Fu Kid com o Jack Chan e o Xiao Dri, que é o filho do Will Smith, ele foi lançado em 27 de agosto de 2010. E nós fomos para a China em outubro de 2010. Caramba, que então, legal. eu não passava pela minha cabeça que eu estaria no mesmo local, só não existia aquele espelho d'água, aquele toma d'água não existia naquele local, mas a sala existia. E quando eu vi, né, esse local, que no filme tem uma monja que ela encanta uma serpente. E no filme o Xiao Dri, ele olha por estacas, como se fosse uma janela, e ele começa a olhar. Ele fala, inclusive, que a serpente está encantando a mulher, que a serpente está dominando a mulher. Porque você tem a ideia de que a víbora, ela hipnotiza, né, a sua presa, antes de fazer o ataque. Daí no filme Jack Chan diz, você não viu direito, é o contrário. É ela que está hipnotizando a víbora, a serpente. Então, assim, a hora que eu vi aquele pedacinho, aquele vão, falei, preciso tirar uma foto aqui. E nem eu acreditava que eu estava naquele local, entendeu? E é um lugar magnífico, é um local, assim, que é venerado pelos chineses, é uma montanha sagrada do taoísmo, assim como Taishan, é uma das 5 montanhas do taoísmo, e Wutan também é. Então, foi, assim, uma experiência máxima, foi uma coisa marcante. São os mestres aí. Olha só. Que legal. Que você falou dos 5, não é? Os 5 jovens mestres. Da esquerda para a direita ali o mestre Emerson Roque, o mestre Marco Ciani, que foi o campeão mundial nessa edição. Ele foi mais 3 vezes para a China. Caramba. Aí ao meu lado o grão-mestre Lopes, o mestre Ari Júnior e o nosso mestre da paciência, né? Se nós fôssemos comparar o mestre Luciano Ribeiro com um animal sagrado da China, nós poderíamos falar que ele é a tartaruga negra do norte, porque ele tem uma paciência que ele consegue harmonizar o grupo, entendeu? O mais da direita. Isso, e é a pessoa que hoje é responsável pela confecção de todos os uniformes. Nossa, então temos um campeão mundial nessa professor, o mestre Marco Ciani. Que Eu legal. tive a honra de acompanhá-lo nessa viagem, foi uma coisa assim Uniformes bem bonitos, eu achei muito legal. Inclusive, sobre o uniforme, me lembrei que eu ia fazer uma pergunta. É que, uma é uma pergunta, outra é uma coisa que me lembrou. Não é a melhor referência, mas me lembrou Homem-Aranha, o tio Ben, falando
que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Verdade. Que esses Os nós, né? os nós, Exatamente. maior número É de isso. nós, maior responsabilidade, porque você desenvolveu maior habilidade que poderia ser considerado de um jeito poder. Mas a minha pergunta, na verdade, era em relação a essa faixa aí. Exatamente. Na foto tá ali e eu já tava de olho ali em cima da mesa. O que é isso? Explica um pouco pra gente. A faixa é uma faixa de treino, uma faixa tradicional chinesa. Ela tem cerca de 3 metros de comprimento. Nossa. E a gente consegue fazer 2 voltas pelo corpo. E o nó da faixa tradicional chinesa é um laço, é um nó que se faz o homem ao lado esquerdo do corpo e a mulher do lado direito do corpo. Aqui, Kung Fu Taishan. E aqui em chinês, Tao Ti, Liu Ti, Ti é o número 7, Tuan é o grau. Então, Ti Tuan, 7º grau. Então, essa faixa, esse grau eu conquistei também em 2017, no ano que eu fui intitulado mestre. E é um instrumento de trabalho. E curioso, né, vocês poderiam perguntar assim, mestre, mas sua faixa não está um pouco suja? Já abriu um diário em branco? Aham. Não existe um diário em branco. Existe, a sua história está escrita ali. Você não abre um livro em branco, a sua história está escrita ali. Então, na nossa tradição, a gente não lava a faixa. Não se lava a faixa. Na nossa história, quem lava a faixa, lava a esperança. Lava a sua história, lava o seu suor. Então, sua faixa, não quanto mais suja, melhor. Não, ela vai se sujando, ela vai se desgastando, desfiando, devido ao tempo de uso e trabalho. Entendeu? Então, como eu dou aula praticamente todos os dias, é meu instrumento de trabalho. Então, a sua mão acaba sujando a faixa, o chão, o solo acaba sujando a faixa, enfim. É uma faixa que está comigo desde 2017, 7 anos, e nunca foi lavada. Então, eu Nossa. posso dizer que é mais ou menos o esquema do Ifu, né? Que é a parte de cima, Isso. que vocês não usam muito, mas eu imagino, ele também não pode ser lavado, eu imagino, ou ele pode? O Ifu, sim. Ah, É que então... senão o ia Ifu ficar de Ia ficar uma caatinga ali. Ah, ia mas falar sei lá, isso, né? O Luca? Ifu ele é lavado. Ah, então... Mesmo porque o trabalho é árduo e contínuo, né? Porque uma das designações do Kung Fu, além da habilidade, só se adquire habilidade a partir do momento que você tem um trabalho árduo e contínuo. Então, a repetição sem fim. Né? Se vocês puderem assistir o filme The 100 Days, Sessão pipoca aqui. É muito a legal. gente tem um quadro aqui que chama Sessão Pipoca. Qual que é o nome do filme? The 100 Days, os 100 olhos. Então, fica aí The 100 Eyes, né? Então aí, ó, se a produção depois, dando trabalho de novo, colocar uma foto aqui em algum lugar de como é esse filme. É do filme do Marco Polo, da invasão do clã. Várias tentativas de invasão à China pelos mongóis. E existia um monge no filme, eu não vou contar para não dar spoiler, senão vocês não vão ver. A história dele é muito legal, de como ele foi capturado pelos mongóis e de como ele servia os mongóis em treinamento. Então ele era um monge chinês, que ele foi capturado num templo e ele se recusava a prestar serviço para o clã da Mongólia. E ele sofre consequências com isso. E existe um filme que eu acredito que seja... A duração, ele é bem curtinho, são uns 30 minutos, mas conta a história desse monge. Do que aconteceu com ele, como ele reagiu à situação. E dentro do filme, o Marco Polo, dentro do filme, dentro desse pequeno espaço, desse filme curto, as lições de vida, as mensagens marciais, elas são fantásticas. Então vale muito a pena assistir esse filme. E entendeu? você já tinha falado também do Karate Kid, né? Kung Fu Kid, pra falar a Fu verdade, Kid. né? Que é em todo lugar fora do Brasil, mas Karate Kid aqui no Brasil. Mais uma recomendação de filme, pode ser? E mandei mal, gente. Mandei mal. É uma recomendação ou não? O filme que o Jack Chan trabalha e dirige, sim. Tá. Esse eu acho bem bacana, bem legal. E você sabe por que teve essa troca do nome? De Kung Fu Kid foi pra Karate Kid só no Brasil? Franquia. Porque no Brasil, ou aqui no Ocidente, o Karatê sempre teve um nome mais forte, que teve mais evidência na mídia. Então vendia mais rápido, ou tinha uma visibilidade melhor se eu dissesse Karate Kid. Sim. Entendeu? Então, eu acredito que tenha sido isso. Fora do nosso país é Kung Fu Kid. É Kung Fu Kid. Entendi, hein? Mas a arte marcial apresentada no filme é o Kung Fu?
É o Kung Fu. Ah, é, porque É o Kung deve ser diferente, né? Isso eu acho que fica uma pergunta também pra você. Essas artes marciais que a gente já conhece, o Karatê, o Kung Fu e tudo mais, elas meio que surgiram ao mesmo tempo em lugares diferentes? Veio uma que você falou da arte milenar da China também. Arte Meio que milenar, né? aquilo foi a base de tudo e vieram depois tem a mesma variações. matriz, será? Como é que foi essa história, meio que pra criar essas variações? O Taekwondo também, não sei se tem a ver, que é da Coreano. Coreia, não é? Isso. Existem algumas escrituras, muito se perdeu na China com a invasão, na década de 40, dos japoneses e tantas outras invasões. Muitos documentos se perderam. Mas existem alguns relatos que todo conhecimento marcial veio da Índia, dos monges da Índia. Nossa, entendeu? curioso. Todos os conhecimentos da arte marcial. Então, se a gente for falar de Shuai Jiao, que é o Kuai Jiao, é muito interessante, eu quero falar nesse ponto, ele data de 4.000 anos. Foi o primeiro sistema de luta. Então, o Shuai Jiao, que significa queda rápida, que está inserido dentro do Kung Fu como parte de luta, assim como o Sanda, né, ou Sanda, está inserido em parte de luta. Lá na raiz da prática, ele era diferente do que ele é hoje. Da forma de competição, que é determinada por tempo, por rounds, é muito diferente do que era hoje. Entendeu? Então, para o chinês, um adversário no chão é um adversário morto, é um adversário aniquilado. Então, dentro do Shuai Jiao, né, ou Kuai Jiao, derrubou, está no chão, parou a luta. No Leitai do Sanda, que existia um espaço elevado, 1 metro, 1,5 metro, podia ser circular ou retangular ou quadrado. Se o oponente fosse tirar de cima desse espaço, a luta encerrava ali. Então, existem alguns filmes que eles lutam sobre mesas. Eles determinam espaço, mesa. Quem sair da mesa primeiro perde a luta. Entendeu? E dentro do Kung Fu, dentro do Sandai, existe uma proteção com relação à integridade física do atleta muito importante. Então, não é necessário acontecer o nocaute, por exemplo, para que se abra a contagem. Então, se o atleta desfere vários golpes na linha do rosto, ou na linha de cintura, ou coxa, e o adversário não teve reação de bloqueio, ou de fintas, ou de esquivas, o árbitro abre uma contagem. Se acontecer novamente... É tipo o judô, né? O judô também tem isso, de que se você não faz muito... Se você não faz nada, você toma a punição do árbitro. É por combatividade. Isso, falta de combatividade. Combatividade, isso Você aí. leva o Shido, né? Que Isso, é que é a punição. Isso, no Shuai Jiao também tem. E no Kung Fu, se abrir a terceira contagem, o atleta está desclassificado, ele perde. Então é uma forma de proteger o atleta, é uma forma de proteger aquele que está ali em cima do Leitai fazendo a sua luta. Então, se o atleta não tem reação aos golpes que ele vem recebendo, o árbitro abre contagem. Agora, mudando meio de assunto, mas é só porque, mais uma curiosidade, olhando para trás, para sua trajetória, para sua vida, eu sei que deve ter muitas coisas, então você não precisa responder tudo, mas o que o Kung Fu te ajudou na sua vida? Tipo, o que ele fez de positivo na sua trajetória e tal, sua vida? Eu já vivi para o Kung Fu, eu já vivi do Kung Fu, hoje eu vivo com o Kung Fu. É muito diferente. Quando eu comecei a praticar Kung Fu, eu já tinha participado outras artes marciais antes, mas nada que tivesse me encantado ou que tivesse me deixado, como eu posso dizer, em êxtase. Pô, encontrei o que eu quero. Posso te entendeu? perguntar quais artes marciais você já tinha praticado? Um pouquinho do karatê. Capoeira eu fiquei por um longo tempo com a família Dantas, que é uma família muito forte na cidade de Osasco. Tá? E boxe, um pouco. Legal. Entendeu? E assim, na minha época, né? Na minha época é horrível de falar. É muito ruim A falar. gente já ouviu isso muito, porque a sim. gente só Na te minha traz época como... ou na minha geração é muito ruim. Tinha os livrinhos, né? A gente comprava os livrinhos. Você lia, você estudava por aquilo ali, aprendia. Então, mesmo antes de entrar no Kung Fu, eu já manuseava o Lian Tin Quan, que é um nunchaku. Né? E o nunchaku não é uma arma chinesa. Embora todo mundo ache que o nunchaku é uma arma chinesa, ela não é. O nunchaku é uma arma tailandesa. Entendeu? A arma tradicional chinesa se chama San Tin Quan, que é um nunchaku de 3 fases. Mas voltando à sua pergunta, Lucas. É isso que eu ia falar. O Kung Fu foi um divisor de águas na minha vida. Eu posso afirmar com toda a certeza do mundo de que foi através do Kung Fu, né, não que eu estivesse perdido de forma alguma.
Eu sempre tive o meu norte muito focado. Mas foi o que me fez focar na minha vida, focar nos meus estudos, faculdade, pós-graduação, todas as outras licenciaturas que eu fiz, as extensões universitárias. Então, o Kung Fu sempre esteve presente. Foi o que abriu portas. Entendeu? A minha primeira conquista, meu primeiro apartamento, se assim posso dizer, foi um presente do Kung Fu. Então, se eu estou aqui hoje, é um presente do Kung Fu, de estar com vocês falando sobre o Kung Fu, porque nem todo mundo dá essa abertura para a gente falar sobre uma arte marcial tão importante, entendeu? Então a gente agradece muito ao Kung Fu por ter você aqui com a gente. Mas eu tenho uma dúvida, que eu tava olhando aqui a TV, o que é isso aqui que colocaram? Acho que aqui primeiro na como é que TV? fala isso, né? Li Zhenfang? Olha, é isso. Caramba! Você quer contar alguma coisa pra gente? Tchau, ni hao, vou pra China, pessoal. Ou Li Xiaolong. Li Xiaolong também. Ah, É o nome verdadeiro do Bruce Lee. caramba! Li Xiaolong. Li Xiaolong ou Li Zanfan. Significa o pequeno dragão, Caramba! entendeu? Quase como o cara tivesse Ah lá, nascido pra isso. Li né? Xiaolong, o pequeno dragão. Jack Chan também tem Long, que é dragão. Shanlong, ele também tem. Que legal. Eu sei que isso pode parecer muito estranho, mas se eu não me engano também, no Dragon Ball, quando você conquista 7 bolinhas, que vai aparecer o dragão. Eu tô esquecendo o nome, mas eu lembro por tudo que tinha Long no final. Porque Long. é o dragão que aparece em Dragon então, Ball. Cara, mas só agora que eu fui parar pra pensar. Que legal, hein? E a tartaruga? É, Tartaruga? tartaruga? No Kung Fu Panda, quem é o mestre? é uma tartaruga. É. Mestre Uguay. Esse aí marcou minha E infância. tem o panda vermelho, tem alguma relação? O panda é o animal que simboliza a China. Em Hong Kong é o dragão. Porque o dragão é o animal que simboliza força, prosperidade, energia. Entendeu? Então, o dragão é a fusão de alguns animais. Ele tem o corpo da serpente com as escamas, rabo e o bigode da carpa. Ele tem os chifres do alce ou do veado. A cabeça, que alguma literatura fala que é do boi, outros falam que é do camelo. As 4 patas com 4 garras, que são as garras de águia. Então, se o animal existisse, ele seria um animal perfeito. Ele simboliza força. Entendeu? Então, na China, são 2 animais muito importantes. Um simboliza tudo aquilo de bom que você te remete à tranquilidade e à paz, que é o panda, na verdade, e o dragão, né, que é o símbolo real. Nós estivemos dentro da Cidade Proibida e pelo que eu li, existe mais de 120 mil dragões desenhados em todas as partes, monumentos. Caramba. É muito legal. Você pode falar Cidade Proibida? O que é isso? Que eu não conheço. Em frente à Praça da Paz Celestial, na China, em Beijing. Beijing. De novo, é que a TV aqui tá trazendo várias coisas novas, né? E essa montanha aí tem alguma relação, você sabe? Com o Kung Fu em geral? A montanha de Yutan, ela é considerada o pico, depois do céu, o pico mais alto da China. Ah, Entendeu? entendi. E a montanha de Taishan são 7.200 degraus para atingir o cume. Nossa. É a montanha mais importante dentro do taoísmo. É a mais Traz a venerada da ideia do China. trabalho árduo É um bom cara. pra você chegar lá. Ótimo cardio. Existe uma lenda de que se você consegue transpor esses 7.200 degraus, você chega a 100 anos. Então, muitos caminham pelas escadas de Taishan para atingir os 100 anos, como conta a lenda, entendeu? Se é verdade, não sei. Outra coisa. Mas também queria saber, agora mais geral, porque você falou um pouco da sua formação, mas como que o Kung Fu podia ajudar pessoas como a gente, se a gente entrasse lá na formação do nosso caráter, assim, sabe? Meio da conduta, não sei se você entende o que eu quero dizer. O agir e o reagir. O Kung Fu trabalha nesse ponto, do agir e reagir. É uma ferramenta, como eu disse no início, de transformação do caráter. Então, a personalidade, a índole de uma pessoa, ela é transformada. A pessoa não nasce, não nasce com uma índole ruim ou com uma personalidade ruim.
um indivíduo, um aluno de artes marciais, ele é um copo vazio. No final, quando esse copo estiver cheio, ele vai ser aquilo que você pôs dentro desse copo. Então, eu acredito como instrumento de educação, né, como instrumento de orientação, de condução. Então, eu acho imprescindível que qualquer jovem, adolescente, criança, que treine uma arte marcial, não precisa ser o Kung Fu, mas que treine uma arte marcial, entendeu? Os atletas marciais tendem a ter mais, como eu posso dizer, foco, são mais persistentes. Então, independente da arte marcial, eu gostaria que você treinasse Kung Fu, se possível comigo. Mas a arte marcial é muito importante na vida de uma criança, por exemplo, porque ela desperta o senso de respeito. O que é o respeito? Entendeu? Muito se fala sobre respeito, muito se fala sobre limites, mas poucas pessoas agem na construção desse respeito, na construção do que é limite, de impor regras. Então, regra não é falar não, mas não por quê. Vai ajudar não por quê. Então, quando você abre esse precedente de não por quê, alguma coisa está errada no caminho. Então, Sun Tzu já dizia, se o comando foi dado de forma eficiente e o comandado não o cumpriu, que se puna o comandado. Se o comandante deu a instrução de forma inadequada, que se puna o comandante. Então, para se adquirir harmonia entre as partes, seja o educador, seja o educando, nós precisamos ter um trabalho sério, um papel sério e um olhar de transformação. Porque não adianta você querer. Porque hoje a gente recebe aluno de todos os níveis. Aquele que aprende de forma muito rápida e aquele aluno que demora um pouco mais de tempo para aprender aquele conteúdo. Aí entra o Shifu, que não abandona o aluno, que ensina na condição de pai, independente do tempo que esse aluno vai levar para adquirir esse conhecimento, entendeu? Um passarinho aqui me contou que você ia propor para a gente um desafio, alguma coisa assim para a gente... Não um desafio, mas alguma coisa prática meio do Kung Fu. Cadê esse Eu vou buscar passarinho? ele. Queria saber, você acha que é legal? Você acha que você trouxe alguma coisa mesmo? Você quer tentar? Eu gostaria que a proposta é que vocês fizessem uma rotina. Taolu. Em chinês se diz Taolu. Rotina ou formas. Lá na década de 70, 80, quando alguém perguntava para um chinês o que você está fazendo, ele não sabia como explicar. Então, como o karatê era latente no nosso país, e a rotina do karatê chama kata, então, kati. Então, era uma nomenclatura que se utilizava antigamente e que não pertence à China. Não existe essa palavra kati na China. Então, quando você fala de uma rotina, de uma forma, um taolu. O que é um taolu? É uma luta imaginária contra vários adversários, onde você treina de forma individual. Para o leigo é como se fosse um movimento coreografado, entendeu? Tá. Mas são movimentos de defesa, de ataque, de esquiva. Então, a minha proposta, o desafio, é que você fizesse o início da rotina que trouxe para a nossa família Taishan o título mundial, que é a nossa quarta rotina. A Então, quarta rotina trouxe para nós... Vamos dar uma arrumada aqui pra gente já ir pra isso. E enquanto a gente vai arrumando, né, porque a gente não vai fazer você fazer nada, os professor mestre, você falou um pouco que você deu aula pro nosso diretor aqui, Paulo Nigro. Você tem alguma história curiosa para falar sobre ele, que vocês passaram juntos, não sei, enquanto a gente vai dando uma arrumada? Deixa eu pegar aqui. O Paulinho significa para mim um símbolo de determinação e foco. Há alguns anos, uns bons anos atrás, nós temos um trabalho dentro da União Taishan que nós chamamos de vivência marcial e nós levamos todos os graduados faixa verde, marrom e preta a um treinamento fora do âmbito comum, que é a sala de treino. Então, o nosso local, praia, rios, florestas, então a gente sempre leva os alunos, cerca de 60, 70, 80 alunos, para fazer uma vivência em meio à natureza, que ele possa experimentar ali, a gente foca muito nisso, que é respeitar o astro-rei, que é o sol, né? De perceber o nascer do sol. Então, existe uma prática que a gente faz que é anual, que é muito importante. E o Paulinho, ele tinha um compromisso muito importante no domingo. Isso 7, 8 horas da manhã. Eu disse a ele, por que você não foca no que você precisa fazer no domingo e você vai no próximo ano? Ele falou, não, eu vou. Eu já conversei com meus pais, eu vou. Eu faço toda a programação da sexta-noite,
nós saímos muito cedo de manhã, 4h30 da manhã, nós já estávamos em treinamento, para terminar às 18 horas. Ele falou, às 18 horas eu pego um ônibus, a minha mãe vai me esperar na rodoviária, e de lá eu pego um outro ônibus para o Rio de Janeiro. E foi quando tudo deu certo. O Paulinho, ele tinha essa entrevista, ele tinha esse papel, ele tinha um teste para fazer no domingo, e ele não abriu mão daquilo que ele precisava fazer, da sua responsabilidade. E eu disse a ele, você não precisa participar, foca nesse compromisso que você tem no domingo, que é uma coisa que você espera há anos. Ele falou, não, eu preciso fazer tudo, por inteiro. Então ele participou do nosso evento, ele pediu permissão para o nosso mestre, porque nós tínhamos tarefas à noite do sábado, nós tínhamos palestra no domingo, e ele veio, né, encontrou a mãe na rodoviária, foi para o Rio, ficou na casa de um amigo ali, trocou de roupa, ele fez o teste, foi quando ele conquistou o papel, né, para Malhação, na Rede Globo. E, por exemplo, qualquer outro ia dizer assim, pô, não vou. Não, eu tenho uma coisa importante, eu preciso focar naquilo. Pois é. E a minha preocupação, que eu não podia externar para ele, e se ele se machucar durante esse programa? Como que vai fazer? Se ele se machucar durante a prática, como que depois, de repente, eu também vou me perdoar? Como que, Paulinho, como que eu posso, né, dizer para ele, não faz? Então, eu sempre disse a ele, é o que o seu coração está mandando? É. Porque toda boa decisão, ela é tomada quando você está em paz. Se você está em paz, a decisão que você tomou é aquela que você realmente quer para a sua vida. E então, assim, foi uma atitude muito nobre dele, porque às vezes você vê o aluno que diz, mestre, eu não vou mais treinar porque eu comecei a faculdade. Mas eu também fiz faculdade e treinava. Mestre, eu não vou treinar porque eu estou morando um pouco longe. Eu tenho alunos que vêm de Indaiatuba. Né? O professor Teco Martins, do Rancor, ele vem de Indaiatuba toda segunda-feira para fazer aula comigo. Caramba. Entendeu? Então, quando se quer, realmente não existe distância. Então, essa passagem ele marcou bastante, porque ele mostrou que tudo na vida dele era importante. E talvez conquistou o que ele conquistou porque ele dá importância a tudo. Então, você não pode merecer mais uma coisa e desmerecer outra. Entendeu? E a gente precisa tirar os achos da nossa vida. Eu acho. Quem acha, perde. Eu posso, eu consigo. Eu não sei se, pronto, já está negativo. Eu não sei se eu posso, não sei se eu vou, não sei se eu consigo. Eu não sei, então a gente tem que tirar. Eu acho, eu não sei. Tem que saber. Exatamente. Quem acha, perde. Grava isso. Quem acha, perde. Quem Entendeu? acha, perde. Eu acho que eu vou. Você não vai. Tá. Eu acho que eu vi. Você não viu. Não tem que achar. Você tem que ter certeza daquilo que você está falando. Última coisa antes da gente ir para os movimentos. Tá, eu fiquei sabendo que prepararam uma sequência de fotos aqui e queriam que você explicasse. Eu acho que isso foi uma artimanha do nosso senhor Paulinho Nigro, e eu acho que ele quer que você explique um pouco essas fotos aí que vão passar. Essa primeira aí, por exemplo. O cerimonial de entrega de faixa, eu não consigo daqui identificar a cor daquela faixa, que pode ser a marrom e pode também ser a preta. Mas pelo abraço, com certeza, é a preta. Que fico Não, feliz. o Paulinho é faixa preta. Paulinho é faixa preta. Nossa, não tinha ideia. Paulinho é faixa preta e vou contar essa foto, ele achou essa foto. Muito legal que é essa isso? foto. É um chute lateral Ele vai em pulando cima. com salto. A gente não pode mais falar mal da edição, não, né? E você sabe que assim, você me lembrou muito, Luca. O Paulo, quando tinha talvez a sua idade, 14, 15 anos, muito igual. Muito parecido, entendeu? E é um garoto muito bem quisto por todos nós. Olha, essa foto é antiga, no Rio. Foi a primeira vez que eu fui no Rio. Ó, queria... Bom, deixa pra lá. Essa é minha esposa de rosa, é minha esposa, a Karen, que é uma pessoa muito importante na minha vida. Estamos juntos há 27 anos. Temos um filho de 13. Então, a Karen Schneider é uma pessoa que, se ela não tivesse ao meu lado, talvez eu não tivesse chegado até onde eu estou, entendeu? Talvez sim, mas talvez fosse mais difícil, entendeu? Mas a Karen é uma pessoa importante. O de bermuda do quartel ali é o Márcio Panza, mora nos Estados Unidos, amigo da faculdade, irmão de alma, ficou para sempre. A gente leva poucas amizades, mas esse ficou para sempre, entendeu? E o shape ali, muito bom, né, essa foto. Muito legal. Isso. Muito bacana. Então, acho que agora, acho que acabou a sequência de fotos, a gente pode ir para os movimentos. Se você quiser, se quer que a gente vá junto com você, você vai mostrar antes? Acho que é Como bom, que você quer né? que funcione a Eu dinâmica? acho interessante que vocês façam juntos, Então, vamos lá. para que eu não mostre antes, tá bom? Ai. A gente aceitou aqui o desafio do nosso
professor mestre Augusto. A gente deu uma arrumada no espaço para a gente poder usar dele um pouco melhor. E agora tá tudo na sua mão, professor mestre Augusto Neto. Li Chan, Chinese, Si Tao E. Não, calma aí, cara. Volta, volta. Peraí. Tá, ó. Paramos aqui, né? Satu. E. Tá, nós. Tá, meu Deus. R. San. Si. Wu. Nossa, mas eu sou uma Leo. vergonha. Ti. Ah, calma aí, isso é mais difícil. Termina com a direita. Pa. Não. Acho que foi, acho que... Vamos de novo. Quero acertar. Nossa, eu fui muito pra esquerda. Li Chan. E. Pô, essa é a parte mais difícil, de É. verdade. R. Ai, errei. San. Si. Wu. Liu. Ti. Pa. Nossa. Ai. Zhou. Mais um. Shi. Nossa. Tá. Beleza. Ui. Vamos uma última vez, só pra... Nossa, Só pra parece gente, que só pra gente confirmar aqui uma última vez, vai. Só pra confirmar que a gente tá ruim. Li Chan. Si Tao Lu. E. R. San. Si. Wu. Liu. Ti. Pa. Zhou. Shi. Vamos, galera. Tá bom, tá bom. Posso Pode o quê? observá-los? Putz, mas eu não sei se eu... Eu não vou lembrar de cabeça. Não vou lembrar. Li Chan. Chinese. Cumprimento. Direita. Não, calma, direita ou É esquerda? direita? Direita. Direita. Isso. Vamos lá. E. Calma, era assim. R. Ataque. Pra cá? A mão de esquerda. Ah, Pra frente? pra cá, Isso. é. San. Ataque com a mão direita. Pra cá? Isso. Tá bom. Ah, tá bom? Opa! Beleza, vamos! Valeu, professor. Que Mestre. isso? E Chegou aqui agora. quer passar um último movimento aí só pra gente dar aquela... Na verdade, a prática das rotinas, tal luz, ela leva um certo tempo para que você possa Claro, assimilar todos os movimentos. Imagina. Dos nossos alunos iniciantes, a gente começa com uma base, nós chamamos de básico do 11. São 11 movimentos que agregam todos os movimentos, a maioria deles, as bases, muito forte de Mapu, que é uma base muito latente dentro da arte marcial chinesa. Tá bom? Então a gente começa pelo básico do 11, que vai dar estrutura para o aluno aprender um pouco da nomenclatura das mãos. Então a gente vai gradativamente subindo até que ele adquira conhecimento das 4 posturas básicas, por exemplo, e a maioria dos punhos, qual o nome e como executa. Então quando o aluno for fazer um movimento, ele sabe em qual posição, ele conhece a posição e conhece as mãos. Certo? Então é natural que a gente só esquece aquilo que a gente não sabe, a gente só esquece aquilo que a gente não aprendeu, entendeu? Então, quando você aprende algo, você não esquece. Só que vira natural. Já. Natural. É um giro super natural que a gente faz dentro da arte Entendi. marcial. Então, são movimentos de dissociação articular. Né? Eu acredito que mais de 70% dos movimentos dentro da arte marcial, como eu posso dizer, você executa com o lado direito do corpo. Então, um percentual muito maior do que o lado esquerdo. Entendi. Mas a gente usa muito. Então, a gente não torna o aluno ambidestro de forma alguma, mas a execução é de ambos os lados. Entendi. Entendeu? Antes da gente ir finalizando, né? Que a gente já tá aqui num clima meio de finalização, eu queria te fazer mais uma pergunta. Você tinha falado que a gente estava conversando um pouco aqui antes sobre diferentes estilos, alguma coisa assim, que tem uma certa dúvida, eu não lembro. Que você tinha me falado que tinha uma diferenciação simples e que você queria mostrar isso, porque não é tão complexo quanto as pessoas acham. Você lembra o que era?
era com relação à divisão dentro da arte marcial chinesa. Então, hoje, se nós dissermos que a arte marcial está dividida em norte e sul, Chanquan e Nanquan, norte e sul, o Wushu tradicional e o Wushu moderno, que seria o contemporâneo, o moderno, e o tradicional seria o antigo. Então, se nós usarmos essa denominação dos estilos do norte, estilos do sul, né, os estilos tradicionais e modernos, a gente já consegue entender um pouco mais como funciona a arte marcial chinesa. Porque, pensa, nós temos diferentes sobrenomes, certo? A arte marcial é quase assim. Então, são famílias. É como se fizesse a divisão por sobrenomes, entendeu? Então, existem várias famílias onde se originou o estilo. Então, é como se fosse várias casas. Então, para que a gente pudesse denominar de uma forma fácil de entendimento, então foi dividido norte e sul, moderno e tradicional. Então, a gente sempre diz Kung Fu Wushu tradicional, norte. Kung Fu Wushu tradicional, sul. Qual a diferença? A amplitude do movimento. No norte, os movimentos têm uma amplitude articular muito maior. Então, são movimentos abertos, são saltos, chutes altos e a indumentária, roupa até o punho. Todo o estilo do norte usa o Ifu com mangas longas. Então, acho que o Wushu tá aqui, que o seu é do... Norte. Eu ia falar isso. E o Wushu tradicional do norte. Eu ia falar assim também. É que Já tá fala o quê? dobrado assim, aí eu Fala a sua, achava porque que... Você falou da manga. Ele falou a manga até aqui. Aí você tá com a manga até aqui, daí eu falei, é sul, mas não, é norte. O aluno não dobra o uniforme. Somente o professor tá. que dobra a manga do uniforme. Entendi. Entendeu? Então, essa denominação é importante. Enquanto o sul, os estilos do sul, o Nanquan, é o estilo do sul, eles são movimentos mais curtos, de pouca amplitude, mas de grande força. E geralmente usa colete, são coletes, não é o Ifu de manga longa. Entendeu? E é um estilo muito forte, de muito impacto, enquanto o norte é de grande amplitude. E a diferença do tradicional para o moderno, o tradicional é um estilo que todos podem. O moderno também, mas existe ali uma aptidão física, porque o moderno ele é muito acrobático. Entendeu? Foi a fusão de diversos estilos, várias escolas pegaram o que tinha de supremacia dentro do seu movimento, dentro da sua rotina, e então fundaram, na década de 40, o Wushu moderno para a competição. Porque na China, eles não entendiam como que a família tradicional podia competir uma pela outra. Lembra que eu falei de família? Como que irmão compete contra tio? Como pai compete contra neto? Como irmão compete contra irmãos? Então, a linha do tradicional antigamente não permitia o confronto, não permitia a competição. Aí se criou o Wushu moderno, que existe também, né, o moderno dentro da linha dos internos, que é o Tai Chi Chuan, também. Então, já encaminhando assim para o final do nosso episódio, quem quiser treinar um pouco, estou falando com você especificamente, né? Eu sei que tem muitos lugares para treinar. Se você quiser deixar um pouco rede social ou o lugar que você dá aula, academia. enfim, o que você quiser. Agora você tem o tempo aí para você. Essa é a hora que você já brilhou bastante, mas essa é a hora de você brilhar sozinho. Bom, esse ano, 15 de setembro, eu fiz 35 anos de prática do Kung Fu estilo Taishan. No bairro aqui da Vila Hamburguesa, próximo ao bairro da empresa, próximo a Leopoldina, tá ok? A Vila Leopoldina, Vila Hamburguesa. Hoje, dia 5 de outubro, a gente completa 26 anos no local, entendeu? Então, nós estamos na rua Xining 331, sobre loja. Nossa página no Instagram é CTM Hamburguesa. Então, na nossa escola, os núcleos levam o nome do bairro. Então, eu estou na Vila Hamburguesa, Núcleo Hamburguesa. Entendi. Então, existe núcleo Tabuão, Barueri, Jandira, Núcleo Cotia. Então, o bairro, ele leva o nome da escola. Né? O bairro, por exemplo, igual no meu caso, Centro de Treinamento Marcial, Núcleo Hamburguesa. Entendi. Entendeu? E todos estão convidados, inclusive vocês, para fazer uma aula. Pra gente... Professor, mas, mestre, essa rotina, quanto tempo vou demorar? Você vai começar a aprender quando você for faixa laranja. Nossa. A quarta rotina é destinada ao faixa laranja. Percebe? Branca, azul, amarela, laranja. 3 anos de treino para chegar na rotina. Aí tem uma rotina por faixa, assim? Tem. Interessante. Existe rotinas por faixa, existe armas por faixa, entendeu? Cada graduação, cada
faixa, existe a sua arma, a arma pertinente àquele período de treinamento, àquela graduação. Então, todos estão convidados a participar de uma aula, ok? Inclusive vocês. E a gente vai ficar feliz por poder recebê-los. Gostaria também de externar minha gratidão a todos os integrantes da família Taishan, da União Taishan de Kung Fu. Sozinho a gente não faz nada. Então, quando a gente desperta nossa sensibilidade para dividir sonhos, a gente não tem limite para o crescimento. Então, eu não faço nada sozinho, o mestre Augusto não faz nada sozinho. Tá? Então, a gente trabalha em união, em equipe, há muito tempo. A União Taishan completou 45 anos de existência esse ano também, 12 de junho. E eu feliz por fazer parte dessa família, 35 anos que eu estou com eles. Como eu disse anteriormente, Mestre Lopes, ele exerce a minha figura de pai, melhor amigo. Né? Então, gratidão a todos por permitir que esse momento acontecesse. Né? E feliz por estar com vocês. Muito obrigado. Grato por ter professor mestre aqui com a gente. Não, eu estou à disposição de vocês. Você tem mais alguma mensagem ou essa aí é a sua mensagem final? Se quiser mais alguma coisinha. Foco, determinação, treinem principalmente o quê? A paciência. A paciência, ela vai fazer com que você conquiste tudo na vida, se você for paciente e tolerante, entendeu? Então, se você for uma pessoa paciente, tolerante e souber dosar os limites e entender que regra existe e existe para ser cumprida, com certeza não existe por onde não crescer, não existe o que vocês não possam conquistar na vida. Então, a vida precisa existir regras na nossa vida, entendeu? A gente precisa seguir, precisa entender os limites. Então, não tem como não crescer se você ficar atento a esse ponto. E família vem sempre em primeiro lugar. Sempre, 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 entendeu? Então, põe a família sempre em primeiro lugar. E outra coisa, né, independente de segmento religioso, se não tem, procure. Se tem, treine, pratique. Cuidar do espírito, da alma, é muito importante, entendeu? Então, é a mensagem que eu deixo. Uma pessoa próxima ao Criador é uma pessoa que vive em paz. Então, essa é a mensagem que eu deixo. Procure. Se não tem, procure, que é muito importante para a nossa vida, tá ok? Então fica aí a conclusão de um dos 5 jovens mestres. Jovens mestres. Augusto Neto. E para deixar os nossos finais, né, nossos agradecimentos finais, de novo, nossa rede social, como sempre, Contramão, _ o programa. Em todas as redes sociais, só no YouTube que é Contramão, _ o programa real. De novo, reiterando a nossa live do dia 21 de dezembro, que a gente quer todo mundo lá. E eu acho... Episódio novo todo sábado, no YouTube e no TikTok. Entra lá pra assistir, você vai gostar. Perfeito. E nunca se esqueça, quem acha perde, não é isso? É isso. E vamos terminar de uma forma marcial? Vamos? A resposta de vocês é Shifu Hao. Shifu Hao, tá Ok? bom. Jichan? Tachat Saijan. Shifu Hao. Saijan. Ok? Vamos de novo? Vamos, desculpa. Shifu Saijan. Tá? Jichan? Tachat Saijan. Não, Shifu Taijan. Shirvu Saijan. Shifu Taijan. Quando a gente começa, Shivu Taijan. Saijan é tchau, até logo. Tá, Shifu Taijan. Tá bom, Ó, presta vamos lá. atenção. No início do treino nós falamos Tatiahao. É o mestre dando boas-vindas ao aluno. Tatiahao. Certo? E no final do treino, Tachat Saijan. É o mestre dizendo tchau aos alunos, espero te ver em breve. E vocês vão responder Shifu Saijan. Na sequência, a gente vai fazer 1, 2, 3. 3 palminhas na frente. Tá bom, tá bom. O significado, para mim, primeira palminha, obrigado pelo convite. A segunda palminha, obrigado por me deixar fazer uso desse espaço. E eu espero que eu seja convidado novamente. De vocês, obrigado, isso é simbólico. Obrigado por ter vindo, obrigado por ter ficado com a gente. Espero que que a gente se veja em breve. Então, Tá bom. é o significado das 3 palminhas na frente. Tá bom? Shifu Zaijian, a gente faz. Tá bom? Agora eu lembro. Vamos lá. Yichan? Tachat Saijan. Shifu Taijan. E é isso. Muito bom. Muito obrigado, viu? Obrigado, gratidão. Obrigado.
Muito obrigado. Obrigado. Meu celular já esqueci. Vamos pra fotinho. Ah, é verdade, isso fotinho, Vamos nossa. fazer uma... Foto marcial? Vamos. Aqui. 4 posições diferentes. Vamos usar as posições diferentes. Cara, eu achei muito diferente mesmo, porque igual eu falei, eu fiz um pouco de karatê, mas o kata era muito diferente. Eu aprendi o kata da faixa branca. Eu sabia, eu fui meio que pra um festival assim, mas que era apresentação de kata. Ó, Mas era vocês não querem fazer uma diferente. posição? Claro. Vamos. Vai. Vamos lá. Telzinho. Telzinho vai subir aqui, ó. Vai fazer isso aqui, ó. Nossa, Sobe, joelho, Eita. ponta do pé para baixo, mão direita aqui na linha do joelho e a esquerda acima da cabeça. Isso. muito sério. Lucas vai fazer o passo do leão, antes do pu, e vai colocar um soco de meia polegada à frente. Calma aí, aqui. Isso. Ponta de pé atrás. Opa, calma, acho que eu certo, errei o certo. lado. Não, Isso. errei o lado. Ponta do Aqui. pé, atrás. Boa. E aqui. Baixa tudo. E um soco de meia polegada. Aqui. Isso. Ah, velho. Você Bom que sabe jogo. Você vai jogar esse pé por trás do corpo e vai fazer este movimento. Nossa, muito difícil pra ele. Isso. Não, ótimo. Aqui, vai fazer sei lá. esse aqui. Isso. Só não encosta o pé. Desce. Vai lá. Deixa eu ver. Ladinho assim. Vamos que essa foto vai ter que ser rápida. Isso. Eu vou ficar aqui do lado aqui, ó. Vai. Marina. Os três são cambaleando. Muito bom, porque não é você que tá aqui na posição. Muito Valeu. bom. Muito obrigado. Muito prazer. Obrigado, viu? Telzinho, eu vejo você direto na xeringue. Foi? Eu vejo sempre lá. Então, porque eu passo muito, cara, eu juro por tudo. Acabou? É isso mesmo? Acabou. Será que ficou bom? O que eu falei também.